Olá, o TV Debate vai discutir sobre a criação de novos partidos políticos no Brasil. Existem 32 legendas partidárias registradas no Tribunal Superior Eleitoral, mas atualmente 28 são representadas na Câmara dos Deputados. E para o pleito do próximo ano já foram criadas mais 3 siglas. E para debater sobre o reflexo disso no processo democrático, convidamos o analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Jaime Barreiros, o coordenador-geral do partido Rede Sustentabilidade, Júlio Rocha, o jornalista político Oswaldo Lira, além de Fabrício Bastos, presidente da Comissão de Reforma Política da OAB, Bahia, e o cientista político Paulo Fábio. Sejam todos bem-vindos aqui a essa bancada, né? A bancada do TV Debate, tá bom? Para discutir esse assunto tão importante. E para começar, eu queria fazer uma pergunta para todos, né? Essa criação torna essa representação política um tanto quanto mais fragmentada. O que vocês teriam a dizer sobre isso? Jaime, por favor. Bom, Igor, primeiramente eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da TVE para estar aqui participando desse programa, que é um programa muito interessante, que eu gosto de acompanhar. Que bom, e então. Ainda mais na presença de ilustres amigos, colegas, como o professor Paulo Fábio, Fabrício, Oswaldo Lira e também Júlio Rocha, né? Em relação à sua pergunta, de fato, torna ainda mais fragmentada, né? A nossa já é uma fragmentação muito grande, como você disse, eram 32 partidos políticos no Brasil, sendo que 28 têm representação na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados. E agora serão 35 pelo menos, né? Porque como tivemos uma aprovação recente de uma lei que estabeleceu que a filiação partidária para a disputa das eleições pode se dar até 6 meses antes do pleito, então é possível que ainda outros partidos sejam criados já para a eleição do ano que vem. Antigamente era um ano antes, a gente já teria o cenário definido, mas agora com 6 meses ainda outros puderam participar. Realmente é uma fragmentação muito grande, já se tentou até combater isso através da chamada cláusula de barreira. O Supremo Tribunal Federal entendeu que era inconstitucional, porque vige no Brasil o princípio da liberdade partidária, mas realmente existem partidos aí que muito pouco representam. Mas o tema é complicado porque existem partidos políticos pequenos também, com pouca representação, mas que têm uma representatividade dentro da sociedade, né? E eles também não podem ser simplesmente excluídos. Então, realmente é um tema que tem muitas variantes e, com certeza, hoje a gente vai ter essa oportunidade de fazer essa discussão. Com certeza. Júlio, também seja bem-vindo aqui ao TV Debate dessa semana. Olá. E, na sua visão, o que você pensa sobre esse assunto? Há, de fato, essa fragmentação? Não vai haver? Eu acho que nós vivemos uma crise política, uma crise de representação indiscutível. Sim. Mas a Rede, por exemplo, é um partido novo que já nasce com 5 deputados federais, um senador. Um partido que tem 3 anos se organizando, que, apesar do posicionamento do TSE no passado, contrário à sua criação, tinha instâncias partidárias regulares, emitia opiniões. Eu acho que o grande desafio hoje é os partidos políticos precisam resgatar seus marcos e valores ideológicos. Eu acho que isso que é importante. A Rede, por exemplo, assume isso. Então, mas existem partidos criados em funcionamento que não explicitam o que querem. Então, hoje, por exemplo, nós discutimos horizontalidade. A Rede trabalha, por exemplo, com a ideia de não ter presidente, limita mandatos parlamentares. A Rede, o que ela entende? Que o cidadão, ele se afasta da lógica partidária tradicional, onde existem caciques, donos partidários, inclusive no âmbito regional. Eu acho que o grande desafio nosso é como ampliar o caráter da participação do cidadão comum. A Rede se preocupa com o ambiente virtual, a Rede se preocupa em ter coordenadores casados. Então, coordenação geral são 2 pessoas, um homem e uma mulher. Porque nós observamos que as regras tradicionais, elas têm limitado e os partidos têm perdido muito dos seus processos de relação com a sociedade civil organizada. Ok, então. Oswaldo Lira também, que acompanha aí diariamente essa parte mais política daqui da Bahia, né, principalmente. O que você acha sobre isso? Vai haver, de fato, uma fragmentação dentro desse processo aí de criação de novos partidos políticos? Na verdade, a gente já tem esse processo. Já tem esse processo, né? A gente já tem isso e a gente só vê a situação, né, o que acaba complicando a representação da política no país. Não acredito que a quantidade de partidos ou o excesso de partidos vai fortalecer a democracia, mas sim o fortalecimento dos partidos que já existem, que poderia passar justamente por um processo de maior fortalecimento dos partidos. A gente tem 28 com representação no Congresso, isso deve aumentar com a criação de novos partidos, mas os partidos são criados muito com interesses específicos. A gente tinha até muito pouco tempo os partidos pequenos que tinham uma função de partidos de aluguel.
ceder espaço, negociar horário eleitoral, enfim. E isso, de uma certa forma, teve uma mudança porque partidos começaram a ser criados, como é o caso do PL, com a intenção de se fundir ao PSD, né, do ministro Gilberto Kassab, e que tem o objetivo de criar um super partido para tentar controlar a força do PMDB no Congresso Nacional. Então, você vê uma mudança muito grande aí dos interesses de quem está à frente dos partidos e a gente questiona até que ponto o cidadão é realmente beneficiado e não fazendo parte de um mero jogo político de interesses de partidos que são criados aleatoriamente. Fabrício Bastos, seja bem-vindo também. O que você acha sobre isso, né? Igor, em primeiro lugar, agradecer pelo convite da TVE e, ao mesmo instante aqui, me senti honrado com a presença dessa bancada ilustre aqui. Igor, na minha ótica, está existindo já um esvaziamento ideológico das legendas já existentes. Com o surgimento de novas legendas, a gente acaba, de certa forma, ficando preocupado, certo? Tem a rede, um partido que surge com um propósito diferencial em relação à tradição partidária brasileira, mas a gente já se depara que esse esvaziamento ideológico a gente já vê na prática hoje no próprio Congresso Nacional. Você vê uma mesma bancada ter rachas, divisões partidárias. Às vezes um partido tem um líder e o outro membro do mesmo partido não segue as diretrizes do líder e, quiçá, do estatuto partidário. Então, o estatuto e as diretrizes partidárias ficaram em segundo plano. Você não vê as punições, as medidas interna corpore de disciplina, de alinhamento político daqueles parlamentares que, em tese, foram eleitos por um partido que tem o propósito de determinadas defesas de inúmeras bandeiras. E você vê na prática uma realidade totalmente diferenciada, né? Depois que assume, senta literalmente na cadeira, muda totalmente o propósito e já coloca o estatuto partidário de lado e cada um segue sua ideologia, passa a ser prática, né? A dele mesmo, a ideologia dele, né, pessoal? Com certeza. Paulo Fábio. Igor, acho que eu gostaria até de introduzir um ponto aqui na nossa conversa, que talvez proponha olhar essa questão também sob um outro ângulo, né? Nós temos hoje, eu não creio, claro que a fragmentação é a realidade, mostrada muito mais pela representação, pelo número de partidos representados no Congresso, do que propriamente pelo número de partidos existentes, né? O que determina a fragmentação, na verdade, não é o número de partidos. O que determina a fragmentação é a maneira através da qual os eleitores distribuem suas preferências pelos conjuntos dos partidos existentes, né? Você poderia ter 30 partidos e um dos partidos ter 60% dos votos, você não teria fragmentação nenhuma, né? Então, fragmentação existe, mas eu acho que esse ponto é importante chamar a atenção. Ela não é decorrente direta do número de partidos existentes. E sim da população. E sim do voto do eleitor. O voto do eleitor. O voto do eleitor. Então, muitas vezes, nós deslocamos para um território o foco de uma discussão que, na verdade, no meu modo de ver, tem que ser feita em relação à maneira através da qual mandatos parlamentares estão sendo produzidos no Brasil, né? Acho que isso é uma discussão, talvez, mais importante para discutir o tema da fragmentação. Também com um adendo, né, que há fragmentações e fragmentações. A fragmentação não quer dizer automaticamente ingovernabilidade, né? Você pode ter um sistema político que funcione como o nosso, produzia até muito recentemente decisões políticas, políticas públicas eram implementadas, o Executivo conseguia fazer passar boa parte de suas proposições, o sistema deu um clique, né? Deu um tilt, vamos dizer assim, nos últimos. Mas o que a fragmentação implica, eu estou aqui me servindo muito de reflexões do Vanderlei Guilherme dos Santos, né? Que é um cientista político importante do país e que já chamou a atenção disso há quase 20 anos atrás, quando essa discussão toda começou. Quer dizer, além da fragmentação não ser um resultado direto do número de partidos e sim da distribuição das preferências do eleitor, a governabilidade, a fragmentação não implica necessariamente em ingovernabilidade. O que a fragmentação implica, aí sim, é em governos de coalizão, né? Obriga que haja governos de coalizão. E a nossa discussão pode se orientar para há coalizões e coalizões. Se nós formos pensar, o sistema que nós temos aí, ele data mais ou menos, tem 30 e poucos anos, né? Na verdade, ele foi montado ainda no período da transição democrática. Se nós formos pensar, vamos concretizar isso. 5 partidos, né? Iniciou-se naquele momento, quando se rompeu o bipartidarismo artificial do regime militar,
dentro ainda do próprio regime militar, foram 5 partidos, que estão todos aí, não é? O PMDB, que era o sucessor do MDB, na época, o PDS, que sucedeu a Arena e hoje passou por uma série de mutações, mas chega até o PP atual, né? Aí, 2. Tinha o PDT, no Brizola, o PTB, entregue na época a Ivete Vargas, né? E o PT, que era desses 5 partidos iniciais, 2 vinham de antes de 64, né? O PDT e o PTB respondiam a tradições anteriores a 64. 2 deles, o PDS, hoje o PP, e o PMDB, tinham a ver com o bipartidarismo da ditadura militar. E o PT foi, naquele momento, o Partido Novo, a novidade naquele instante. Foram 5 ali. Na própria transição democrática, né, surgiram mais partidos que estão aí até hoje também. O PFL, que virou DEM, o PSDB, nessa sequência, além de 3 partidos que tinham história muito funda na sociedade brasileira e que passaram a atuar nesse momento da transição legalmente. O PCB, o PCdoB, PCB que depois tornou PPS, né? O PCdoB e o PSB, né? Só temos 10. E depois disso, e isso é tudo da transição, isso tem 30 anos. São 10 partidos que há 30 anos aparecem com importância variável ao longo do tempo, mas estão ali permanentemente. Depois, você tem nenhum grande partido surgiu, né? Porém, você tem o surgimento de partidos que tinham um perfil político, ideológico, etc., surgem com representação parlamentar. Caso do PSOL, caso do PV, né? E agora, nesses 3 novos partidos que surgem, 2 pelo menos, né, a Rede e o Novo, aparecem também com características de serem partidos. Então, nós temos aí 14, né? Então, desse total de 32, podemos dizer que há umas 2 centenas de partidos, nem todos, mas tudo bem, a maioria desses 20 e tantos são partidos que poderiam estar enquadrados nessa situação que se falou aqui recentemente. Mas aí, o que eu acho que é complicado é discutir como enfrentar isso. A primeira pergunta é saber qual é efetivamente a relevância que esses 20 partidos têm hoje, esses 20, que digamos, para o funcionamento do sistema político brasileiro, né? Se estão aí os problemas ou não, a ponto de justificar uma ofensiva institucional e de reforma que, para tentar atacar isso, termine atacando coisas que são virtudes do sistema político, sim, né? Sim. Como o nosso pluralismo, uma possibilidade de um partido como a Rede ter condições de crescer, né? A minha impressão é que os problemas têm muito mais a ver com a interação entre partidos, a maneira pela qual política se faz no Brasil e os partidos interagem, do que propriamente com a caixinha institucional, as gavetas e o chamado número de partidos. Esse é um pouco o que eu penso. Com certeza. Jaime, é isso que o professor Paulo falou. Você pode complementar, que você estava pedindo aqui a palavra. Pois é, o que o professor Paulo falou sobre essa ânsia de querer reformar o sistema partidário e isso causar um efeito maléfico é muito interessante quando a gente observa a reforma que foi aprovada agora. Porque, por exemplo, em nome de uma tentativa de se diminuir o quadro partidário, de acabar com as legendas de aluguel, com pouca representatividade, aprovaram uma regra em que os partidos só serão obrigados a participar de debates políticos, só serão obrigados a ser convidados, se tiverem no mínimo 9 deputados federais. Se isso fosse aplicado na última eleição presidencial, por exemplo, teríamos debates apenas com Aécio Neves e Dilma Rousseff e Marina Silva. E a gente pôde observar no ano passado como foi importante a participação de outros candidatos. De outros partidos e candidatos como Eduardo também, Jorge, né? Então, eu acho realmente, na linha do que o professor Paulo colocou, que não necessariamente o número de partidos seja o grande problema. Até porque a gente vive num país muito grande, um país com 200 milhões de eleitores, com 5 regiões, 27 estados, e existem muitas peculiaridades locais que esses partidos também abraçam. A gente tem que levar isso em conta também. Então, não necessariamente é mais democrático um regime bipartidário como é um regime americano. Eu acredito que um regime pluripartidário pode ser mais representativo da diversidade da sociedade. Muito embora a gente também não possa negar que existe uma fragmentação e existem muitos partidos
que pouco ou nada representam no nosso país, né? Com certeza. E essa questão também da ideologia, né? Acho que a gente pode começar por você, o Fabrício Bastos, que está aqui com a gente também. Essa questão da ideologia. São partidos que estão sendo criados, mas com assuntos muito específicos ou um tanto quanto limitados. Você concorda com isso ou tem outros partidos também que vêm com uma fundamentação política muito mais bem elaborada, enfim? Perfeito. Olha, o que a gente se depara, na verdade, que no momento de criação do partido, na elaboração do estatuto, o partido vem com uma certa diretriz. E o que acaba ocorrendo uma modificação extrema, porque no momento que o partido surge novo, acaba sendo uma válvula de escape para novos integrantes. E aí parlamentares que estão insatisfeitos com as suas legendas começam a migrar. Então, às vezes, você vê a migração do extremo. Um parlamentar que tem uma ligação extremamente ligado ao conservadorismo, mas simplesmente por uma válvula de escape partidária, ele vai e muda para uma legenda que tem uma visão totalmente diferente da dele. Simplesmente, às vezes, ou para ele se encaixar em um partido que pode ter um coeficiente eleitoral, em uma formação eleitoral melhor, ou então até para ele virar dono do partido, né? Porque o grande problema hoje é que a gente tem partidos que têm donos. Então, às vezes, a pessoa sai de um partido que tem muitos caciques e quer pegar um partido que tem poucos caciques para ele acabar virando o cacique para se tornar daquele o cacique partido. E o então, aí você, na verdade, né? você acaba tendo uma inversão ideológica muito grande. Um partido que, em tese, surgiu no momento do seu registro no TSE com um propósito ideológico dos melhores, mas quando ele começa a operar, mesmo você consegue ver um partido que foi criado com a tendência liberal virar conservador, progressista, e aí você vê essas inversões. Então aí é o Sem falar na questão dessa condição mesmo, dessa representatividade desse político diante do seu eleitorado, né? Com certeza. Quando vai se perdendo, você vai mudando de partido para conseguir entrar, enfim, né? Eu acredito que também aconteça isso. A nossa tradição eleitoral, o nosso eleitor, ele não tem muito apego ao partido. Então, muitas das vezes, o eleitor vota mais na pessoa e vota menos no partido. Sim, sim. A regra tem sido essa. Inclusive, a Ordem tem um projeto de lei de iniciativa popular, junto com outras tantas entidades da sociedade civil, que ela tinha uma previsão de uma eleição em 2 turnos para eleição parlamentar, eleição proporcional, que no primeiro turno, primeiro você votava no partido. Aí, na ideologia, e depois de uma discussão interna, depois você votaria em uma lista elaborada pelo aquele partido dos mais bem votados. Era uma forma de você estimular mais ideologicamente a população, porque hoje o povo está um pouco afastado dessa discussão, dessa interação com o partido. Ainda mais depois dessa crise ética e moral que o país vem passando aí, está existindo reflexão em muitos pontos. Quem era esquerda hoje não é mais esquerda, quem era de direita está com um posicionamento um pouco mais esquerdo. Então está existindo uma verdadeira inversão ideológica, está uma confusão muito grande na cabeça do eleitorado. Com certeza. Daqui a pouco a gente volta já já. Estamos de volta para mais um bloco do TV Debate, que esta semana discute sobre a criação de novos partidos políticos no Brasil. Júlio, que queria a palavra para complementar um pouco. Acho que é interessante o debate. E o que a rede observa? Nós nos organizamos inicialmente em dezembro de 2012, foi quando a gente definiu a criação da rede. E aí é muito comum as pessoas ligarem. Nós queremos a rede aqui, é muito comum lideranças, vereadores, prefeitos, nós queremos... Como é que a gente instala o diretório aqui? A rede não tem diretório, a rede trabalha com um conceito que é coletivo municipal, que é construído da forma consensual. A rede estabeleceu algumas cláusulas, algumas questões que foram postas aqui são interessantes. Nós limitamos mandatos internos partidários a 2 mandatos, porque nós observamos também que tem experiências partidárias indicam que presidentes de partido às vezes são presidentes por décadas, né? Isso é um elemento. Nós limitamos, nós temos a concepção por exemplo, de uma posição contrária à reeleição no executivo, a limitar em 2 mandatos cada cargo legislativo, para a gente poder oxigenar. É um desafio. E colocamos daqui a 10 anos uma convenção partidária para discutir se o partido continua ou não. Mas, assim, claro, o desafio cotidiano é difícil, ou seja, construir consenso, trabalhar com respeito às minorias. Eu acho que o que está posto entre nós é como é que os partidos têm concepções ideológicas claras. Então, no último julgamento da TSE, inclusive, que a rede participou, foi aprovado à unanimidade, o discurso dos ministros era esse: poxa, a rede é um partido diferenciado. Mas por quê? Porque ela trabalha com alguns valores básicos, né? A sustentabilidade, democratizar a democracia, a cultura de paz, os processos decisórios participativos, partilhados. Mas esse é um processo que se constrói todo dia. Então, assim, não é porque o estatuto, Fabrício falou uma coisa, não é porque um estatuto estabelece alguns requisitos
que a gente vai ter uma vida partidária a vida toda mantendo os ideais do partido. Por isso que algumas pessoas trocam de partidos. Então, Paulo fez uma... Eu tive uma experiência partidária de 23 anos num determinado partido, mas se a gente for observar, vários rachas aconteceram e novos partidos surgiram. Então, o PSOL surgiu, o Partido da Causa Operária surgiu, o PSTU surgiu, derivado de um partido de esquerda, que foi o PT, por exemplo. Então, a construção e criação de novos partidos surgem também quando alguns partidos abandonam suas concepções e teses e conceitos até então construídos, inclusive, nos seus manifestos de origem. Por isso que alguns partidos se falam, por exemplo, refundação de partidos políticos, denominação de partidos políticos. Agora, eu acho que assim, nós não podemos construir democracia também sem partido político. Acho que nós vivemos uma crise partidária, uma crise de representação, mas, por exemplo, a Rede é um partido de novo tipo. Nós dialogamos com Podemos na Espanha, nós dialogamos com a La Rede na Argentina, nós entendemos a compreensão importante do Syriza na Grécia. Ou seja, é possível construir um novo modelo partidário dentro dos processos originais. E, por último, eu acho que é importante que a gente diga, a reforma recente que foi falado pelo Jaime, a reforma foi extremamente autoritária. Nós tínhamos 5 parlamentares, deputados federais, migraram para a Rede, 1 senador, e 29, o último, nós tivemos uma proibição de migração de novos parlamentares, deputados federais, por exemplo. Nós tivemos limitação de vereadores. Só a partir de 2 de março a 2 de abril, novos vereadores podem migrar para qualquer partido. Acabou essa história de partido novo. Então, assim, a reforma política foi uma reforma que prejudica o processo decisório e ampliação democrática. Com certeza, é isso. Oswaldo? Eu quero concordar com o Júlio, porque, infelizmente, a gente viu ser aprovado pelo Congresso Nacional uma verdadeira coxa de retalhos que não tem uma mudança substancial grande no que a gente vê hoje na política. A crise de representatividade, a crise dos partidos políticos, ela não vai mudar com essa reforma, porque o que foi feito foi uma maquiagem do cenário que a gente tem. A reforma que deveria ser feita, que muita gente defende, inclusive, de convocar uma constituinte para discutir esse assunto, não aconteceu. Porque quem está no Congresso, quem está com representatividade no Congresso, vai sempre militar e legislar em causa própria. Dificuldade de ter um número maior de representação de mulheres. Por quê? Porque a maioria dos homens hoje estão no Congresso e eles não vão querer se sentir ameaçados por mulheres que, porventura, pudessem ocupar aquele espaço. Então, há muita conveniência de quem está no Congresso Nacional hoje. E isso dificulta a implantação de uma reforma política consistente que fortaleça os partidos políticos que já existem. Concordo muito com o professor Paulo Fábio, que não é o número de partidos que deixa ele frágil, mas sim a forma como as organizações partidárias acontecem e o relacionamento direto com o público, com o eleitor, com o cidadão. Não há um contato e um acompanhamento direto no dia a dia, na vida política e na vida da sociedade. A gente percebe que os partidos só vivem a vida política, só vivem a vida da sociedade de 2 em 2 anos quando tem um processo eleitoral. Então, isso sim fragiliza, né? Então, ter essa discussão. A mudança deveria começar, por exemplo, por aí, né? Pela essa questão dos 4 anos em que sucedem, por exemplo, o processo eleitoral, né? E como a gente estava falando da questão do Congresso, há muito interesse de quem está no Congresso de provocar uma mudança substancial. Ampliar, diminuir o tempo de um mandato parlamentar, por exemplo. Então, a gente tem que ter uma discussão e ver qual o caminho legal e qual o momento e o movimento que deve ser feito para implementar uma reforma política que, de fato, tem impacto numa mudança maior na vida das pessoas. Com certeza. Agora, Jaime, quais são os requisitos, por exemplo, para a criação de um novo partido? O que precisa ser feito? Acho que a gente precisa entender um pouquinho sobre esse processo também, né? Bom, a lei dos partidos políticos... Quais são os caminhos para se chegar a isso? Pois é, a Lei Geral dos Partidos Políticos, que é a Lei 9.096, diz que o partido político, primeiramente, tem que ter caráter nacional. Então, isso significa que, por exemplo, 101 eleitores têm que fazer parte da fundação do partido. E esses 101 fundadores têm que ser de, no mínimo, 9 estados brasileiros, para dar esse caráter nacional. O partido é registrado no cartório de pessoas jurídicas de Brasília. E depois a principal etapa que tem que ser cumprida, a mais difícil de todas, é a busca do apoiamento dos eleitores. O que é que isso significa? 1% do eleitorado, 0,5%, melhor dizendo, por cento do eleitorado brasileiro tem que apoiar a criação do partido político para que ele possa vir a funcionar. Isso dá mais ou menos hoje cerca de 500 mil assinaturas. 500 mil assinaturas que devem ser recolhidas também em pelo menos 9 estados brasileiros para dar esse caráter nacional. E essas assinaturas devem ser depois todas conferidas pelos cartórios eleitorais para só depois que forem verificadas essas assinaturas com o apoiamento do eleitorado, o partido poder ser registrado no TSE.
E muitos não conseguiram ser registrados por conta dessa assinatura. Exatamente, que não foi validada. Aí o caso da rede, inclusive, né, que a gente estava conversando. Em 2013. Na última eleição de 2013. O que nós temos de novidade esse ano, primeiramente, é que foi aprovada uma lei que essas assinaturas, que qualquer eleitor poderia fazer apoiando a criação do partido. Agora, eleitores que são filiados a um partido não podem apoiar a criação de outro, o que de certa forma é antidemocrático. E uma reforma mais recente da semana passada, com a Lei 13.165, é que o prazo para o recolhimento dessas assinaturas agora será de no mínimo 2 anos, para evitar que um partido seja criado de repente, não é se é que isso seria possível. Agora tem que haver esse intervalo de no mínimo 2 anos, justamente para tentar dificultar a criação do partido. Mesmo assim, como nós vimos, já temos 35, na verdade, partidos políticos, eram os 32, agora temos mais 3, né? E mais 27 estão aí em processo de criação. Então, há uma tendência ainda de surgimento de um número maior ainda de partidos do que o que temos hoje, porque apesar de todos os filtros que a legislação impõe, não é tão difícil assim ainda criar um partido no Brasil. Imagine, né? Só para complementar o que Jaime falou, a questão do movimento que existe para criar um partido. Existem partidos que têm uma ideologia muito clara e que têm um posicionamento político muito claro, mas tem partidos que são criados com o intuito de ou buscar espaço no horário eleitoral, acesso ao fundo partidário, e não necessariamente uma causa ou uma penetração realmente na vida da população. E a gente vê muito claramente isso, que caciques e pessoas e políticos organizam suas bases, seus apoiadores no estado, na capital, no interior, para movimentar e mobilizar qualquer pessoa que tenha interesse em assinar e endossar aquele partido. Não há uma fidelização, não há... Agora, não há uma criação da fidelização dessa pessoa que, por exemplo, assina ou que, por exemplo, entre aspas, apoia, né, Oswaldo? Qualquer pessoa é levada Qualquer pessoa pode fazer isso. Né? Então, não há esse controle. Então, acho que isso tudo passa por um processo de conscientização política, de conscientização cidadã das pessoas. O que não há, a gente não percebe isso claramente na escola, nas famílias. Há ainda uma fragilidade muito grande no país do despertar da consciência cidadã da coletividade mesmo. Né? E aí você vê muito claramente partidos políticos sendo criados porque um político A, B, C ou D colocou a sua tropa de choque no Estado para viabilizar aquela quantidade enorme de assinaturas que é necessário e é um dos requisitos para a criação do partido político. É preciso, então, essa reeducação política, né? Tem um aspecto, o Supremo, na semana passada, decidiu que, na verdade, é uma decisão que vai acabar estimulando a criação de novos partidos, porque os partidos recém-criados não tinham acesso ao fundo partidário, salvo uma cota de 5% do fundo partidário, mas não tinha participação em cima dos outros 95% restantes. E uma decisão muito apertada no Supremo, com o voto da relatoria do ministro Fux, foi uma ação provocada, inclusive, pelo Partido Solidariedade, deu direito aos novos partidos ter acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão. O que é que isso vai ampliar? Esses novos partidos já vão entrar com uma cota, por exemplo, a rede que já entra com 5 parlamentares. Esses 5 parlamentares já vai entrar na cota dos 95%, que é o fundo partidário, que é um dinheiro arrecadado com recursos oriundos de multa partidária e depósitos de empresas em conta específica direcionada para alimentar esse próprio fundo partidário, que é um dinheiro, em tese, público, mas que vai para uma entidade, porque o partido político é uma entidade de direito privado. Sim. Então, não há uma rigorosa fiscalização. Um ponto que a gente sempre debateu nas comissões de reforma é a possibilidade de uma fiscalização por parte do próprio Ministério Público Eleitoral, a aplicação da lei de responsabilidade fiscal, a lei da contabilidade pública. Então, para que esses recursos sejam fiscalizados de uma forma mais transparente e o Ministério Público ajuizar ações de improbidade em face de determinados gestores partidários, porque tem presidentes de partidos que estão à frente do partido, mas por conta do fundo partidário, dele administrar aquele dinheiro ali. E esse fundo partidário vem do... Esse fundo partidário, na verdade, a composição dele, ele vem do próprio orçamento da União. No orçamento da União há uma rúbrica específica para o fundo partidário. O fundo partidário é as multas eleitorais que a gente vê que o candidato foi multado em R$200 mil por propaganda eleitoral. Onde vai parar esse dinheiro? Então, uma destinação para esse dinheiro é justamente alimentar os recursos do fundo partidário, que é devolvido para os partidos políticos. E aí, às vezes, tem determinados presidentes que você sabe que está ali há mais de 20 anos. Por quê? Porque tem, de certa forma, tem seus interesses. Tem seus interesses, né? Porque assim, eu acho que
nós temos, às vezes, um pouco de dificuldade de tentar separar aquilo que pode se chamar, vamos dizer, de problemas a corrigir no sistema partidário brasileiro, daquilo que é o que se pode chamar de uma transformação do caráter dos partidos políticos no mundo inteiro, né? Este modelo, essa ideia do partido como representação de segmentos da sociedade civil, né? Essa ideia do partido como canal de expressão de ideologias, etc. Eu não digo que isso tenha desaparecido, mas essa é uma dimensão dos partidos em todo o mundo. Em todo o mundo. É uma dimensão dos partidos que perdeu terreno em relação à outra dimensão dos partidos, que é a de viabilizar governabilidade dentro do sistema político, né? Essa dimensão sistêmica dos partidos, né, de estarem mergulhados dentro do sistema político, foi algo que fez com que esses partidos ganhassem muita importância na democracia, mas no espaço da sociedade civil, eles perdem espaço relativamente a outro tipo de organização, a outro tipo de associação, né? As pessoas se sentem representadas menos por partidos políticos e mais por outros tipos de associação. Isto é uma mudança que ocorre no mundo inteiro, né, hoje, e muitas vezes o que eu acho que é importante que nós compreendamos é o seguinte: todas essas, vamos chamar assim, patologias, né, do sistema partidário brasileiro, nós devemos sempre nos perguntar em que medida isso está sendo relevante para o funcionamento do sistema político brasileiro. A minha percepção é de que os partidos que efetivamente são relevantes, os partidos que efetivamente conduzem o processo político brasileiro, não estão nesse caso. De um modo geral, não estão nesse caso. Nesse caso de legendas de aluguel, nesse caso de... Então, nós estamos tratando de um problema real, mas é um problema periférico no sistema político brasileiro. Claro que nós estamos num momento de crise. Esse momento de crise que estamos vivendo está checando o atual sistema político, não só o sistema partidário. E é muito provável, e acho até saudável, que nesse período agora haja uma reestruturação. Uma reestruturação, entretanto, que precisa ser feita para e passo com a vida política, envolvendo processos eleitorais, resultados de eleições. Essa reestruturação não poderá, nem será eficaz, se ela for produzida a partir de idealizações. Quer dizer, nós achamos que o melhor caminho é este, A, B, C ou D, e vamos tentar encaixar o sistema brasileiro nesses modelos. Mas pelo contrário. Eu acho que esse não é um caminho que possa produzir resultados assim eficazes. Acho que nós temos que ter um pouco de paciência, porque na verdade não se tem ideia, né, do que é que vai acontecer com o sistema político partidário brasileiro quando se concluir esse processo que nós estamos vivendo no Brasil com hoje. Certeza. E onde chegaremos, né, também. Quer dizer, nós não sabemos como é que isso vai. Eu tinha, até antes dessa crise estourar, uma visão extremamente moderada quanto a mudanças no nosso sistema partidário, sistema político, entendeu? E atualmente? Atualmente eu não sei. Atualmente é uma coisa que nós vamos ter que ver como é que o processo se desenrola. Mas eu volto a insistir nesse ponto. O sistema, ao contrário do que normalmente se costuma dizer, o sistema partidário brasileiro é um sistema em processo forte de institucionalização, de estabilização. O que torna difícil, por exemplo, um partido como a Rede não terá muito mais dificuldades para se implantar num sistema consolidado do que foi o PT, por exemplo, no seu tempo, quando você não tinha um sistema partidário com tanta consolidação. Mas isso é a história das democracias todas. Sim, sim. Né? Quer dizer, precisou haver o Podemos, que foi citado aqui, sim. Né? Para que um partido com as características do Podemos pudesse ter se implantado, foi preciso uma brutal crise, né, que colocou, né, que balançou as estruturas do sistema existente. Se a democracia funciona rotineiramente, se ela funciona sem abalos, se ela funciona sem crises, a tendência é a acumulação de poder em relação às instituições, entre elas os partidos, que já estão enraizadas. Eu vou só encerrar esse bloco, daqui a pouco a gente volta então com você, Jaime, para complementar esse assunto que você está pedindo a palavra. O TV Debate volta já já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do TV Debate desta semana, discutindo aí sobre a criação
de novos partidos e as consequências disso, enfim, fragmentação ou não. Jaime Barreiros, você desejava complementar o que o professor Paulo Fábio estava falando sobre esse desafio, né, implantado aí na sociedade, e desafio também para os próprios políticos com relação à fidelização, enfim, por favor. Pois é, eu gostaria primeiramente de mais uma vez concordar com o professor que o grande problema realmente não é a cláusula de barreira, extinguir o número de partidos para diminuir o quantitativo de partidos que a gente tem, porque o efeito colateral pode ser muito grave. Um partido importante, mas que muitas vezes não tem ainda uma representação tão grande no Congresso Nacional, pode simplesmente desaparecer. Até a própria rede que está surgindo agora terá muita dificuldade caso realmente a gente implemente uma cláusula de barreira. Mas outras questões que eu acho que são importantes e que ficam muitas vezes à margem do debate, essas sim têm que ser pensadas. Uma delas é o fim da coligação para eleições proporcionais, principalmente. Eu diria até para eleições majoritárias também. Mas a coligação hoje no Brasil é uma grande aberração, porque partidos que muitas vezes não têm, entre aspas, afinidade ideológica alguma, se filiam, ou melhor, se coligam para uma determinada eleição com interesse meramente eleitoral. Às vezes a coligação estadual nada tem a ver com a coligação naquele mesmo ano, no plano federal, e o eleitor fica completamente confuso. Então, se a gente quer criar uma identidade partidária do eleitor com o partido, eu acho que um primeiro passo seria acabar com essas coligações. Porque o que se admitia era que a pessoa que estava no exercício do mandato podia trocar de partido para fundar um partido novo sem perder o mandato. Então, havia uma verdadeira janela para a infidelidade partidária. E isso agora, pelo menos, acabou. Porque haverá um espaço para a troca de partidos, mas o espaço está reduzido ao mês de março do ano eleitoral. Os pequenos precisam também ter espaços democráticos. Nós temos hoje 1% da bancada federal, é natural que a gente tenha tempo de televisão e fundo partidário. O fundo serve, inclusive, para ter fundações partidárias que promovam discussões, debates, publicações, seminários. Eu acho que o papel do partido... Ontem eu estava na reunião da Executiva Nacional, porque a gente faz a reunião via Skype, que é inusitado a gente perceber que a democracia também tem que ser uma democracia digital. E Marina estava no Japão, ela participou da reunião e disse, olha, nós precisamos ter um desafio no fundo partidário, que é tornar público, permanente os nossos gastos, porque é dinheiro público. Perfeito. E tem que ter responsabilidade pública com dinheiro público. Isso é um elemento importante. O segundo desafio que eu acho que me parece importante, nós vamos ter convenções estaduais em todos os estados e no DF. Na Bahia vai ser 6 e 7 de novembro agora, e nacionalmente 27, 28 e 29 de novembro. O desafio nosso é eleger as novas direções e a direção nacional, com a nova Executiva Nacional, que é um desafio também importante, organizativo. O trabalho da formação política. Eu sou da Executiva Nacional da Formação Política. Retomar aquilo que se tinha no passado, que os partidos têm que ter uma compreensão do que é o partido, quais são os valores partidários. Não somente os partidos, como a população também, o próprio eleitor, né, porque tem muita gente que quer vir para o partido, não sabe nem o que é que o partido pensa. Sim, sim. Isso é importante das falas que me antecederam, porque muita gente, por exemplo, eu recebo várias ligações, as pessoas querem vir sem saber qual o manifesto. Ah, mas isso importa? Importa, porque significa o pensamento do partido na sua atuação, não só eleitoral. E outro elemento importante, a rede tem observado que as pessoas se preparam, os partidos, para cada 2 anos, participação política. A participação nossa tem que ser cotidiana. A eleição é um processo das várias formas de atuação na sociedade. Porque o partido se organiza, o partido organiza a sociedade, o partido debate, o partido tem posição. Então, por exemplo, a rede tem posição contra a redução da maioridade. É um elemento importante. A rede tem uma posição contra a PEC 215. Então, os partidos políticos têm que ter posições políticas e afirmar essas posições na sociedade. Então, assim, eu vi essa semana, inclusive, uma entrevista do presidente do Partido Novo. Eu achei importante o Partido Novo se colocar numa posição ideológica. Qual seja a posição, é importante afirmar a posição. Eu acho que isso diferencia e eu acho que é importante para o processo democrático nosso. Faltam posições, por exemplo, políticas, Oswaldo, na sua visão? Eu acho que falta um engajamento maior dos políticos com a própria vida partidária. Nem os próprios políticos vivem sabem de fato esse significado da ideologia política do seu partido. E não vivem essa dinâmica no dia a dia. Os interesses são muito mais de construir relações e tentar trabalhar diretamente os interesses de cada eleitor, de cada cidadão, do que pensar no partido de uma forma coletiva. São poucos partidos que a gente tem hoje que percebem essa vida, essa dinâmica muito forte no Brasil. Né? E isso passa pelo processo de fortalecimento interno. Mas a quem interessa fortalecer os partidos? A quem interessa ter esse fortalecimento e essa depuração mesmo de quem está atuando em favor da coletividade ou quem está atuando em favor de benefício pessoal, de benefício próprio. Nos Estados Unidos a gente tem
2 partidos com representação no Congresso, mas tem mais de 40 partidos criados. Lá os partidos são criados nos estados. Cada estado tem o seu. Tem estados que tem 5, tem estados que tem menos, que tem mais. Então, ao contrário daqui do Brasil. Diferente do Brasil, que os partidos têm uma abrangência nacional e você não percebe um fortalecimento dele, da atuação dele, dos políticos, porque ele já começa muitas vezes errado. O partido ele tem a liberalidade de criar seu próprio estatuto, mas eu acho que do ponto de vista legislativo falta algumas diretrizes, por exemplo, a democratização interna do partido, limitar o mandato de presidente de partido. Você tem que ter eleição direta dentro do partido, você não pode só uma comissão executiva que já é controlada pelo próprio presidente, só essa comissão executiva votar e escolher o seu presidente partidário. Tem que estimular essa democracia interna do partido, tem que existir uma formação partidária nas escolas, os partidos têm que procurar o pequeno eleitor, o eleitor mirim, orientar ele para você já ter, ou que isso passe a ser matéria curricular nas escolas, educação política, para que as crianças comecem a educar os pais e começar a entender que partido tal, a ideologia é tal, defende tais interesses, partido tal, a ideologia é diferente desse outro, para que as pessoas comecem a compreender e começar a votar no propósito ideológico daquele partido. Mas para que isso ocorra, tem que existir essa democracia interna, tem que ter essa credibilidade. As regras de prestação de contas têm que ser extremamente transparentes. Tem que ter alguém sindicando isso aí, tem que ter alguém acompanhando o dia a dia, para onde está existindo o direcionamento. Mas quem seria então esse alguém? Seria o próprio partido político ou, por exemplo, um tribunal regional, um TSE, uma comissão, por exemplo, da OAB, que trabalha com essa parte mais voltada para a política? O TSE tem o seu poder normativo também. O TSE ele pode ditar normas para complementar justamente essas lacunas legislativas, né? Mas a fiscalização mesmo na prática. A sociedade civil, o Ministério Público, e eu acho que o próprio TRE poderia criar uma estrutura de controle interno, não só para fazer uma análise daquelas prestações de contas anuais ou aquelas prestações de contas de campanha. Eu acho que esse órgão de controle interno do TRE tem que acompanhar mais diretamente essa vida partidária e verificar o dinheiro está indo para onde? O dinheiro do fundo partidário está sendo bem utilizado? Não está, porque é um dinheiro público. Então, a gente tem que ter toda essa cautela. Então, com essa modificação, essa criação de um texto legal que aperte mais o cinto. Essa coisa do cinto, de apertar da legislação e tal. Eu temo muito isso, né? Eu acho que a liberdade da organização partidária é alguma coisa que tem a ver com o fato de que os partidos políticos, eles não são iguais, né? Você não pode querer fazer um partido que tem, por exemplo, uma base social forte no meio dos trabalhadores, sindical, etc., etc., funcionar com regras internas parecidas com um partido que tem a vinculação mais forte com segmentos do setor empresarial. Eles são diferentes. Repare, e não pode haver uma fórmula que seja mais ou menos democrática do que outra. Por exemplo, isso pode ser uma questão de opinião, mas a eleição direta do presidente, por exemplo, que você citou, a meu ver, matou o PT enquanto organização, tá certo? O que era o PT no Brasil antes da eleição direta do seu presidente? Ele se diferenciava dos demais partidos porque ele tinha internamente um determinado tipo de democracia que implicava na organização de suas tendências. O Congresso do partido era um momento de discussão, de negociação entre essas tendências. A linha política era traçada, a participação delas era efetiva, né? Quer dizer, você não tinha um presidente eleito, mas você tinha uma participação muito mais efetiva dos militantes do partido na construção da linha do partido, etc. No momento em que se instituiu a eleição direta do presidente, essa vida interna, o Congresso passou a se tornar, como nos outros partidos, um momento de chancela. Porque você pega o eleitor e diz assim, o filiado normal, não, você elege o presidente, tá certo? E a partir daí, isso foi que permitiu, por exemplo, o PT entrar para uma posição de correia de transmissão do governo. Né? Na medida em que o presidente da República é do PT, o presidente do PT está eleito diretamente, então está legitimado para fazer e perde
perde consistência a divergência interna do partido, a pluralidade interna do partido. Então, dependendo eu acho que é preciso evitar. Eu tenho um pouco de receio essa coisa de legislação estatal, porque é estatal, né? Quer dizer, interferindo na vida partidária além de um certo limite, entendeu? Claro que o que você está dizendo é com base em questões que são reais, né? Eu só não tenho, assim, convicção de que o caminho para isso é propriamente tentar cobrir o que você está chamando de lacuna legislativa, né? Eu acho que é preciso permitir que a vida política preencha os partidos e quanto mais diferentes forem as formas, a mesma fidelidade. Eu acho que você tem que ter uma preocupação com a fidelidade, que é aquele que conquista o mandato parlamentar, né? E que, portanto, passa a ter uma função representativa que transcende o seu próprio partido. Eu acho que o Estado precisa tem regras para que isso aconteça. Mas as regras de fidelidade interna de um militante comum do partido, elas não precisam ser a mesma no partido A, no partido B, no partido C. Então, voltando naquele ponto da fiscalização em si, de como é que se pode fazer com que essa ideologia política chegue, de fato, de uma maneira eficaz para essa população? Bom, sua pergunta é bem interessante, que eu acho que complementa bastante o que foi falado aqui por Fabrício e por Paulo, né? Eu, particularmente, em relação à questão política interna do partido, eu concordo com o Paulo. Eu acho que tem que haver uma democratização, mas essa democratização não pode ser imposta por lei. Agora, por outro lado, em relação aos recursos públicos, Fabrício, eu acho que tem completa razão. Existe dinheiro público hoje no partido político, e é muito dinheiro. Partidos pequenos, muitas vezes, funcionam em torno apenas do recurso do fundo partidário, e não existe uma devida fiscalização. Fiscalização existe. O partido político é obrigado, por exemplo, a prestar contas à Justiça Eleitoral. Mas muitas vezes não há o devido aparelhamento da Justiça Eleitoral para que essa prestação de contas seja exercida de forma mais fiel. Então, eu acho que poderia haver, em termos de fiscalização, um fortalecimento da Justiça Eleitoral nesse aspecto, uma maior transparência, talvez até com a participação do Tribunal de Contas em relação aos recursos do fundo partidário. Agora, em relação à autonomia do partido, eu acho que essa foi uma conquista importante que a Constituição de 88 trouxe, porque antigamente, como o professor Paulo falou, existia uma lei orgânica que impunha um determinado procedimento, e esse procedimento, de certa forma, engessava demais o próprio jogo político, né? Então, eu entendo que essa liberdade de organização interna dos partidos tem que existir. A questão da fidelidade também que foi colocada. Eu acho que tem que existir a fidelidade com perda de mandato, não apenas na troca de partido, como está prevista hoje na lei, mas também naquela situação em que o indivíduo é eleito e vota contra o partido, não segue as diretrizes legítimas do partido. E o que seriam as diretrizes legítimas? Aquelas que estão pautadas no estatuto, porque o partido também pode ser um ditador, não é? O partido também muitas vezes quer impor ao seu filiado, que exerce um mandato político, uma determinada posição que não tem respaldo no seu próprio estatuto. Aquelas que têm respaldo no estatuto, eu acho que devem gerar, sim, o dever de fidelidade. Agora, evidentemente, para aquele que exerce o mandato. Fora disso, no plano interno, não estamos mais falando de fidelidade, estamos falando de disciplina. E aí deve prevalecer a liberdade, deve prevalecer a possibilidade do indivíduo trocar de partido, deve prevalecer a possibilidade de discordar. Agora, evidentemente, dentro de um processo democrático mais amplo, a gente tem que pensar o seguinte: se o indivíduo pertence a um partido que tem uma estrutura interna autoritária, ele tem hoje a opção de ir para outro partido, até de criar um partido novo, não é? Ele não tem por que ficar submetido àquela estrutura. Então, o Estado intervir demais na estrutura interna do partido, acho que pode ser o tiro pela culatra. Ok, então. Então, estamos chegando ao final aí do TV Debate dessa semana. Eu queria começar por você, Paulo Fábio. Muito obrigado pela sua presença e breves considerações finais, por favor. Eu acho que eu quero agradecer a oportunidade. A gente que agradece. E dizer que oportunidades como essa não devem ser perdidas, né? Eu tenho uma visão sobre estar em suspenso, claro, porque essa crise vai nos levar a algum lugar que nós não podemos prever como será, mas acho que o sistema partidário, político, de um modo geral, o sistema político e partidário brasileiro, ele tem virtudes que não podem ser esquecidas, né? Na legítima intenção de reformá-lo, melhorá-lo, aperfeiçoá-lo. É bom estar atento também
ao que foi construído nele de positivo. Fabrício, muito obrigado pela presença também. Eu que agradeço, Igor. Foi um aprendizado aqui com ilustres amigos aqui. E, para mim, eu acho que a concepção de pluripartidarismo posto na Constituição, acho que está existindo uma interpretação um pouco equivocada, porque, na verdade, acho que a visão do legislador constituinte, naquele momento, quando fixou o pluripartidarismo, ele acho que jamais poderia imaginar que chegaria a esse ponto de termos hoje 30 e poucos partidos e mais uns 27 ainda em fase de criação e outros tantos que poderão surgir. Isso, com certeza, pelo menos na minha ótica, vai gerar um enfraquecimento da democracia, porque ela vai ficar extremamente fragmentada, então você não pode subdividir, por exemplo, bandeiras, tipo a bandeira... aproveitar, Júlio, aqui da sustentabilidade, da defesa do meio ambiente, em 6 legendas defendendo o mesmo campo. Eu acho que isso vai fragmentar muito o campo da bandeira ideológica, como também da bandeira progressista, da bandeira liberal. Então, eu acho que precisa passar por uma grande reflexão, além das outras ponderações que eu já coloquei aqui. Também. Ok, então. Oswaldo Lira, muito obrigado também pela presença, viu? Igor, eu quero agradecer o convite, agradecer o que a gente aprendeu e pôde debater aqui dos colegas, realmente tema muito rico. E eu quero fazer um pedido para que o cidadão, para que a população traga esse assunto para o seu dia a dia. A discussão política, a discussão partidária, ela não deve acontecer às vésperas da eleição, né? Esse é um processo de conscientização que deve acontecer no dia a dia, no impacto da vida do poder público no seu bairro, na sua escola, na sua vida cotidiana. Só assim, trazendo a realidade dos partidos para mais perto das pessoas, talvez a gente consiga ter uma mudança maior na forma como os partidos são tocados no Brasil. Porque se deixar ao gosto de quem está à frente deles, infelizmente a gente não vê muita possibilidade de mudança real acontecer, né? Então, que a população assuma um processo de conscientização cidadã maior, e que os políticos, de um modo geral, entendam a importância de ampliar esse diálogo, né, fortalecendo os partidos, que são organismos importantíssimos no processo democrático que a gente tem hoje no país. Ok, muito obrigado também ao Júlio Rocha. Obrigado a vocês. E dizer que esse debate foi extraordinário. Nós vamos utilizar o debate, inclusive nas atividades da rede. Dizer que eu sou um grande defensor de partido político, até porque foi uma escola importante para mim. Foi em partido político que eu aprendi a ouvir, aprendi a falar no tempo certo, aprendi a ouvir diferença. E é isso que a gente quer fazer na rede, que é um partido novo. Então, assim, falando do que Fábio falou, do que Fabrício, todos que falaram, acho que os partidos também envelhecem. Então, por exemplo, hoje nós fizemos um debate com o Walter Link, da Holanda, que veio debater conosco. Os partidos verdes no mundo estão envelhecendo. Então, assim, se a gente for observar, a rede trabalha com a questão ambiental, mas ela não se limita a uma sustentabilidade, por exemplo, ambiental. Ela tem que ser econômica, tem que ser política, tem que ter estética, tem que ter ética. Porque nós vivemos uma crise, mas as crises também são oportunidades de superação do quadro político. Eu confio plenamente que nós vamos superar, e vamos superar com democracia. A rede, por exemplo, tem um posicionamento claro sobre o momento que a gente está vivendo. Claro que nós estamos aguardando os fatos, mas nós temos que ter muita prudência, porque nós não podemos defender, por exemplo, volta à ditadura militar. Nós temos instituições consolidadas. A rede, por exemplo, entende que nós precisamos fortalecer as instituições democráticas. Esse é o nosso desafio. E para você que está nos assistindo, abra o site redesustentabilidade.org.br, informações, manifesto, o que a rede pensa. Pode consultar. Nós estamos abertos ao debate. Ok, então. Muito obrigado, Júlio. Obrigado também a você, Jaime Barreiros. Obrigado a você, Igor. Foi realmente muito importante participar desse programa, não é? Com esse debate tão qualificado. Você que é um telespectador assíduo. Pois é, exatamente. Continuarei sendo. E eu queria concluir também reforçando um pouco de tudo que foi falado aqui. Nós não podemos trocar uma dúzia por meia dúzia, né? Fazendo um paralelo aqui com o que o professor Paulo falou. Reformas são importantes. Eu acho que momentos como esse de debate são fundamentais para uma reflexão amadurecida da sociedade, para que essas reformas aconteçam. Mas a reforma não pode ser feita de qualquer jeito. O maior exemplo que nós tivemos foi essa recente lei 13.165, que terminou trazendo pioras ao nosso sistema político. Então, reformar para piorar não é interessante. Agora, reformar para melhorar sempre é conveniente. Afinal de contas, a democracia é um processo. E esse processo, sem dúvida, que se faz através de momentos como esse, em que a gente pode estar debatendo. E, por isso, parabéns a você e à TVE pelo convite e pela oportunidade de
permitir que nós possamos debater um tema tão importante. É isso aí. A gente agradece também a sua companhia e estamos de volta com mais um TV Debate na próxima semana. Até lá.